Olá, comunidade educativa! Estamos aqui com mais um La Salle Cast. E dessa vez a gente vai falar sobre a leitura como caminho para uma boa produção textual. E a gente não podia deixar de trazer as nossas professoras de língua portuguesa e redação. Então hoje as nossas convidadas especiais, Lorena Siqueira, Roberta Gleice, Hortência de Paula e a nossa convidada mirim, Ana Paula Almeida Lacerda, nossa aluna da 3ª série. Todas muito bem-vindas e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial e que a gente vai agregar muito para todas as famílias e para todos os nossos alunos. E vou deixar o espaço agora para que cada uma possa se apresentar. Muito bem. Meu nome é Hortência, sou professora aqui no ensino médio e trabalho hoje com a frente de escrita e argumentação dentro da área de língua portuguesa, né? Essa área que perpassa todas as áreas do conhecimento e a nossa vida prática, porque é a base da nossa comunicação verbal. Então, espero que hoje as nossas conversas aqui rendam bons frutos para a produção textual e para incentivo à leitura. Olá, sou a Lorena, professora de redação do ensino fundamental, anos finais. E trabalho aí, já trabalhei com 6º e 7º, agora trabalhando com 8º e 9º anos. Olá, sou a professora Roberta, professora de língua portuguesa e leciono estudos avançados de língua portuguesa nesse novo ensino médio. E a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura, a leitura, Clube do Livro e principalmente a importância de como a leitura pode nos ajudar a ter sucesso em vários âmbitos. Isso aí. Oi, eu sou Ana Paula, sou aluna da 3ª série. Eu tô aqui para falar um pouquinho da literatura e falar também sobre qual foi a minha experiência com a Redigir e sobre o Clube do Livro. Legal. É isso aí, né? Coisa boa. Então, acho que a gente está aqui bem recheado com pessoas aqui muito competentes, né? E que vão fazer a diferença. E eu acho que a gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre essa importância da leitura como aprimoramento de habilidades de redação e como isso é indiscutível dentro, né, desse todo esse processo, né? Esse processo que a gente está fazendo agora, desse bate-papo, né? E eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? Acho que Lorena, que começa com anos finais, né? Como é que você vê isso, né? No 6º ano, no 7º ano, nesse início. E aí depois a gente vai perpassando por todos os outros professores, em especial trazendo a Ana Paula, né? Falando sobre essa experiência dela e tudo que ela conseguiu realizar nas redações, né? E como é que foi o sucesso dela nas redações, mediante todo o trabalho, né, que foi desenvolvido aqui no colégio. Bom, aqui no ensino fundamental, aqui que eu falo que a gente está no bloco, né? Então, estou fazendo referência ao bloco. No ensino fundamental, anos finais, é interessante que a escrita ela vem mais pesada, né? A gente começa a cobrar mais que o estudante escreva textos mais elaborados, que ele possa dar mais opiniões e também textos criativos, porque aqui no ensino fundamental trabalhamos mais com alguns gêneros textuais, como narrativa de aventura, contos, crônicas, então eles são mais criativos, são instigados a isso. E nada melhor do que uma leitura para você ser mais criativo, você também tem um poder de argumentação muito bom. Então, a leitura vem muito alinhada a esse processo de escrita. Então, é uma evolução muito grande quando a gente pega um aluno ali do 6º ano e vê o caminhar dele até o 9º ano. Como há uma evolução na escrita. Porque eles são ali, como é que eu posso falar? É trabalhado neles esse desenvolvimento da escrita mesmo. De como fazer uma estrutura textual, que cada gênero ele tem uma estrutura, que essa estrutura precisa ser seguida, que há uma diferença entre eles. E o caminho até chegar lá no 9º ano, e quando a gente começa a trabalhar mais os textos opinativos, trabalha mais com as questões do vestibular, para quando eles forem para o ensino médio, estarem mais preparados para receberem também essa carga que tem, fazer redação de vestibular, do PAS, do Enem. Então, é interessante aqui no La Salle esse caminhar, que eu acho muito interessante. A gente faz um caminhar mesmo, desde o 6º, passa para o 7º, os gêneros eles vão exigindo cada vez mais. Os alunos até falam, nossa, todo ano a gente tem que usar artigos de opinião. Todo ano de novo. Estamos evoluindo, né? Falo sim, gente, só que é um caminhar. Lá no 6º ano vocês vão aprender um artigo de opinião, o início. Depois ele vai começar a exigir mais de vocês. Para o 9º ano, para o ensino médio, está mais trabalhado. E, Roberta, pegando esse gancho do artigo de opinião,
Eu acho que os meninos têm que estar lendo mais, né? Para Nossa. poder fazer isso. Como é que eles vão opinar se eles não têm a leitura, né? Com e como é que você certeza. fala um pouco disso, você que está dentro da literatura? Com certeza, Tânia, eu sempre brinco com os meninos, né, e eu acho que até agora há pouco eu falei essa frase, eu gosto muito, né, que quando a gente semeia a leitura, as ideias florescem. Então é muito natural, e principalmente quando eu falo da área de literatura, a literatura e a leitura, eu acho que elas não existem uma sem a outra, né? A literatura, eu sempre brinco com os meninos, que ela traz um olhar sensível e um olhar humano sobre a realidade que nos cercam. Então, quando a gente fala da leitura dentro da literatura, ela está mostrando o pensamento, a percepção de um determinado momento histórico, e a leitura ela vai conduzir isso de forma muito clara. Então, a gente vai trazer, além da reflexão dos momentos históricos, a gente vai trazer isso para a nossa realidade. A gente vai discutir dentro de como a sensibilidade da literatura e da leitura, ela pode transformar o nosso pensamento, a nossa percepção sobre o mundo, as nossas opiniões, né? Quem nunca aqui, que está assistindo, que está acompanhando a gente, nunca se sentiu modificado ou tocado diante de uma leitura, diante de um texto, de um pensamento, né? Eu sempre brinco com os alunos, todo momento que a gente vai assistir de palestras, de atividades, eles começam com uma reflexão literária, a literatura está ali embutida. Por quê? Porque é o olhar humano sobre a sociedade. Como seres humanos, a gente está sempre evoluindo, né? Evoluindo no texto, na nossa percepção de mundo. E eu acho que a literatura busca isso, e com a leitura é fundamental. Aliás, é essencial. Verdade. Eu sempre falo que abre uma caixinha, né? Você vai Com ler um livro, certeza. abre uma caixinha. Vai ler outro livro, vai abrir outra caixinha. E essas caixinhas vão formando todo um repertório cultural Exato. e da vida que você vai usar ali, não só na sua redação, mas no poder de argumentação, num debate. Você vai debater com seu colega, você vai poder dar ali uma argumentação de um livro que você leu. Você vai convencer o outro assim, ó, se você tem um poder de leitura. Não, com certeza, e eu falo isso sempre, eu não acredito do fundo do meu coração de que, eu não gosto de leitura. Eu falo, então, porque você ainda não descobriu um gênero, ou de repente um tipo de leitura que te atrai, porque a leitura ela é fascinante. Então, eu vim de uma família onde muitas pessoas, né, eu como adolescente comecei a ter o hábito de leitura, mas os meus pais, os meus tios, eu nunca tive muitas influências de leitores, e eu fui descobrindo. E eu falo sempre na minha casa, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Meu irmão é da área de tecnologia, ele nunca gostou muito de ler. Então, hoje ele lê, mas ele lê livros e áreas voltado para a área dele, conteúdos e referências do que ele precisa. Então, não só dentro da nossa área de trabalho, mas como transformação social. É essencial. Então, para as pessoas que nos acompanham, não existe essa de não gosta de ler. Você só não achou aquilo que te agradou ou que te captou de alguma forma, mas vai achar. E aí eu tô vendo que a Ana Paula tá confirmando isso daí, né, Ana Paula? E aí, é isso mesmo? É isso mesmo, quando eu era pequena eu não gostava muito de ler, porque eu lia uns livros que não tinham muito a ver com o que eu gostava, com o que eu me entretia mesmo. E aí quando a minha irmã eu gosto muito de ler, então quando ela foi me apresentando os livros que ela gostava de ler, alguns livros que ela achava que eu podia me identificar mais, aí eu fui lendo, fui adquirindo mais o hábito da leitura, porque antes eu não era muito afim não conseguia a história não conseguia me prender. Então, isso que a Roberta fala é real. Muito verdade. Coisa boa. Né, Hortência, e você que mexe com a redação, eu acho que tudo isso faz sentido, né? Faz muito sentido, porque ouvindo as meninas, né, falarem das experiências delas com a atividade da leitura, conjugado com a atividade da escrita, eu me vi muito, primeiro como estudante, né, depois como professora, também como pertencente, né, a uma família que tem ali também outros leitores ou pessoas que precisam incentivar a leitura. E é muito interessante pensar a atividade da escrita, né, como a escrita ela traz sentido para a nossa vida em sociedade. Eu me lembro das minhas aulas de história, quando o professor de história colocava as divisões, né, de períodos históricos. A descoberta da escrita marcou ali o início da nossa idade cronológica, a saída do homem da pré-história, né, a representação daquilo que muitas das vezes só a espécie humana é capaz de produzir, que é a imaginação. A escrita e a imaginação andaram juntas, né? E nos dão essa significação de seres racionais que somos. Então, pensar a escrita é pensar na nossa constituição de indivíduos, na nossa constituição humana. E dentro do contexto escolar, é muito legal quando a Lorena fala da caminhada, né? Porque a gente percebe o incentivo à leitura e o incentivo à escrita
desde a educação infantil. Verdade. Então, aqui na nossa escola, a gente fala nossa e estamos aqui, né? Quando a gente se dirige, por exemplo, ao restaurante, a gente passa ali pelo bloco da educação infantil ou do Fundi 1, você vê a escrita por todo o espaço, né? Os nossos murais, as atividades, a vivência na biblioteca, as atividades de sala que fomentam a leitura, tudo isso vai formando esse estudante laçalista que, quando chega no Fundamental 2 e descobre ali um mundo, né, de gêneros textuais que ele pode registrar aquilo que ele já vivencia, é muito legal. E quando esse estudante chega para nós, né, no ensino médio, é a possibilidade de registrar, de externar aquilo que ele traz muitas vezes como valor, como opinião, né, como informação. A gente está vivendo hoje uma sociedade que tem informação por todos os lados. E a escrita é a seleção dessas informações. Então, eu vejo a comunidade, eu gosto muito disso, a nossa comunidade educativa como responsável da formação integral, né, em todas as áreas, que vai culminar ali na área de língua portuguesa, quando o estudante vai pegar aquele papel em branco, aquela caneta, né, e ele vai produzir, ele vai registrar ali aquela vivência, aquela experiência, aquela opinião, aquele argumento que fez parte ali da formação dele. Isso é muito mágico, né? Então, Verdade. e será que o celular quebrou um pouco isso? Porque agora quando os meninos pegam ali para escrever, né, rapidinho, né, e aí perde essa essência que você tanto está falando, né, de pegar o lápis, pegar a caneta e botar isso no papel. E aí, como é que fica isso? Então, né, assim, quando a gente entra na área tecnológica, quando a gente entra na evolução, né, numa era que a gente está vivendo, eu gosto muito de uma fala vinda agora do Papa Francisco, inclusive falando sobre, né, as encíclicas que foram voltadas para a casa comum, para a educação, nos últimos anos pré-pandemia e posteriormente, que nós estamos vivendo hoje um tempo em que a gente vive as mudanças de eras, as mudanças históricas muito rapidamente. Muito imediatismo. É muito imediato, né? Nós estudamos tanto história na escola e vimos que uma mudança muitas vezes levava século. Hoje leva meses, anos, muito rápido. E o celular invadiu a nossa vida com uma tecnologia avassaladora, né? Que substitui muitas vezes a escrita. Com certeza. Mas fato é que a gente continua escrevendo. A gente continua escrevendo no WhatsApp. A gente continua escrevendo nas redes sociais. O contexto mudou, mas a escrita ainda continua presente. A grande virada que precisamos ter, o grande desafio de todos nós, é conciliar os espaços de escrita, né? Quando a tecnologia invade muito o espaço educacional, a gente precisa mediar, né? E essa função do professor é fundamental, principalmente porque a gente está numa sociedade em formação, né? A gente tem a autonomia do uso da máquina na sociedade, mas dentro da escola ela precisa ser direcionada. Caso contrário, a gente perde habilidades, como eu disse, humanas, né? Pensar uma palavra, um raciocínio ou um texto que hoje muito facilmente, né, um chat GPT, uma tecnologia artificial produz, é algo muito artificial realmente. Não tem ali a presença humana. Então, passar por esse processo de formação na escola com o desafio do celular é algo muito intenso que a gente vive, mas que precisa ser retomada a prática, né? A prática da escrita, a prática do contato, a prática do convívio com o texto, do convívio com a leitura, porque, caso contrário, nós vamos ser seres que vão ficar muito mais reprodutivos e pouco críticos, pouco receptivos. Eu acredito, Hortência, pegando o ensejo, né, que apesar de tantos desafios, eu acho que tantas informações, né, que acerca desse tema, eu acho que algumas notícias e algumas luzes no fim do túnel nos motivam, né? Então, compartilhado pelos próprios estudantes e a gente, né, que acompanha as redes sociais, a gente vê muitos movimentos dessa geração nova que falam sobre perfis de leituras e escrita de forma diferenciada. Então, hoje, né, a gente conversando sobre as redes sociais, a gente tem uma rede social que utilizava o número de caracteres limitado para a pessoa poder se manifestar. Aumentaram o número de caracteres. Antes era mais limitado. Quando a gente fala hoje, por exemplo, do TikTok, a gente utiliza dentro de algumas redes a ideia do BookTok. Já viram essa expressão? Eu aprendi, né? A Hortência compartilhou uma matéria bem legal. Eu também já tinha visto os meninos comentando o BookTuber.
Gente, hoje os meninos estão utilizando as referências, né, Ninha? A Ninha que está aqui, que tem mais propriedade, é mais jovem que a gente, um pouquinho só. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. A gente tem muitas referências na rede social que estão associando, essa nova geração está associando a leitura e a literatura como exposição de opinião, argumentação, escrita, e isso é muito inovador, pelo menos para a nossa geração, e eu acho que também influencia positivamente para a gente não regredir tanto nesse processo de alienação que, infelizmente, alguns grupos sofrem com o avanço da internet, né? E aí, Ana Paula, como é que é isso para você? Faz muita diferença a questão de ter que deixar um pouquinho o celular de lado para poder pegar num livro físico, ou você gosta de ler no celular, num tablet? Como é que é isso? Olha, eu não gosto de ler no tablet. Acaba até dando dor de cabeça, porque fica só olhando aquela tela brilhosa. Aí não gosto. Prefiro o livro físico mesmo, que aí é uma experiência completamente diferente, né? E aí, isso de deixar o celular de lado também não é muito uma questão, porque quando o livro é bom, você acaba aprendendo ali na história, e você quer continuar a ler, quer terminar a ler logo, e aí você esquece do que tá ao redor, barulho, não lembra, você fica só focado ali no livro. Mas às vezes, quando tem muita dificuldade de sair das telas, de largar o celular, às vezes é difícil se concentrar no livro, então aí você fica, nossa, será que já passou muito tempo? Nossa, será que estão falando lá no Instagram, alguma coisa assim? É verdade, né? Dá uma curiosidade, né? E a gente fica, e agora? O que eu faço, né? Mas eu vou terminar esse capítulo, né? E aí vai e termina, né? E o cheirinho do livro, né, Ana Paula? Gente, Faz diferença. Meu Deus. Faz, Aquele né? cheirinho de livro novo, tirado da embalagem. É muito bom, né, gente? É bom, né? Então, e isso tudo te ajudou bastante a você conseguir o sucesso na sua redação? Ajudou, né? Porque às vezes tem repertório, uma palavra que você viu no livro que você acha que vai se encaixar ali no contexto, você usa. E aí, às vezes, você não sabe muito bem onde colocar uma vírgula, um ponto, se lembra, naquele livro que eu li, tava desse jeito. Então, você acaba fazendo igual. Isso, aí faz as conexões e aí consegue fazer uma escrita, né, assertiva, né? Isso. E aí, Lorena, como é que é isso com esses meninos? Será que eles conseguem perceber isso ou a gente só vê isso lá no ensino médio? É interessante ter colocado esse tema. Recentemente eu trabalhei com os alunos do 9º ano, a gente fez um debate sobre a leitura na era digital. E aí a gente colocou oportunidades e desafios. E muitos deles colocaram a questão da superficialidade. Que às vezes, eu vejo lá no Instagram, tem uma notícia de um jornal e eu só leio o título. Aí a gente questionou, mas você vai estar entendido sobre o tema, sobre o que se trata ali, se você só lê o título? E aí a gente gerou um debate em sala sobre isso. Então falou sobre superficialidade, falou sobre também as desigualdades, que nem todo mundo tem aquele acesso, as novas formas de leitura, que ali a gente sabe que tem as oportunidades e os desafios dentro da leitura digital. Tem ali a questão da acessibilidade, mas também tem a desigualdade. Mas acho que o ponto principal foi a superficialidade. E muitos falaram, eu não gosto porque eu tô lá lendo no meu tablet e aí surge uma notificação. Aí eu fico ansioso para ver a notificação. Eu paro a leitura, que não é a prioridade, para ver lá a minha notificação. E aí, de uma notificação para outra, você esqueceu do livro. Então, muitos falam, eu gosto do físico. Que legal. Isso que eu achei interessante. Olha só. É uma geração tecnológica, mas eu percebo que quando eles têm contato com o físico, também é diferente, é uma outra versão. Como a gente, quando teve acesso com a tecnologia, também foi um pouco mais para lá, quando eles têm esse contato é diferente. Então, é um deslumbramento, né? É interessante porque a gente fala dessa dificuldade que a gente tem dentro de sala de aula com os nossos estudantes, mas é também ao inovador. Muitos desses estudantes que estão nesse âmbito de estar ali o tempo todo conectado, quando pegam um livro físico, às vezes até o manuseio, né? Como eu já tive estudantes que falaram assim, é muito difícil segurar um livro físico. Dói a mão. Dói a mão. Por quê? Porque você tem que ter todo um movimento, né? Ler deitado, ler sentado, que posição eu vou encontrar? E a mesma situação a gente verifica também na escrita. Né, você observa que muitas das vezes a digitação, a postura ali no teclado do celular, quando o estudante vai sentar-se à mesa para escrever, ele não encontra a posição de imediato, a letra, né, não está ali, aquela maravilha, e aí ele vai tendo essa redescoberta, que ele pode sim
né, aprender ou reaprender uma habilidade. Isso é muito legal. E é sobre tempo, a gente falou de imediatismo, né? E a redação, ela demanda um tempo. Demanda você parar, refazer se for preciso. Coisas que ali no celular você quer fazer rápido, já tem um corretor que vai fazer a correção, você não vai precisar fazer. E na escrita, não. Você tem que se dedicar um tempo, tem que refletir. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Exatamente. Por mais que a pessoa goste de ler e por mais que a pessoa tenha habilidades, se ela não desenvolver e ela trabalhar, como você falou no início, a ideia de gradualmente evoluir quanto leitor, evoluir quanto, né, o argumento, o repertório. Como é que eu coloco isso no papel? A gente escuta tanto isso, né? Professora, eu tenho um monte de ideias, mas eu não sei como colocar isso no papel. Então, a gente sempre comenta isso em sala de aula. Galera, mesmo que seja aquela pessoa que seja um exímio escritor ou leitor, existem determinadas habilidades que precisam ser o quê? Exercidas diariamente, trabalhar para ter excelência. Sim. Então, isso é muito importante, né? E aí a gente vai para a questão da escrita à mão, né? Que a gente vê agora essas novas pesquisas, né? Que estão falando como isso beneficia, né, o cérebro e ganha novas chances nas escolas, né? Então, está se voltando para uma coisa... letra cursiva. Letra cursiva, né? Caderno de caligrafia. Gente, né? Caderno de caligrafia. Caramba, quanta coisa. E aí eu me lembrei também, falando disso, né? Que os meninos olham lá o título e já acham que é alguma coisa... Quando a gente pegava livro físico, né? Quantas vezes a gente ia lá no final só para ler qual era o final da história, né? E aí, com ele no tablet, acaba que a gente não consegue fazer isso, né? Porque quando volta, a gente já não sabe qual a página que estava, como é que não estava, né? E tudo. Então, assim, acho que tem vantagens e desvantagens, né? Mas a Aninha falou que, para ela, o melhor ainda é o livro físico, né? E você leu muitos livros no decorrer desses anos, né? Do ensino médio, para você conseguir ter esse resultado tão significativo? Eu sempre gostei mais de livro físico porque minha atenção é meio dispersa. Eu sou uma pessoa meio dispersa, então eu tenho que estar focada em uma coisa só, principalmente lendo, né? E aí, ao longo desses anos, eu fui juntando, porque como eu não tenho nada para ler online, então eu só leio ele físico. Aí eu fui comprando, lendo. Alguns ainda tem para ler, outros eu já li, guardei, porque eu não consigo me desfazer do livro. E aí eu só vou juntando os livros e alguma hora eu vou acabar doando, né? Ou trocando por outro. Você tem apego aos livros? Os que eu mais gosto, sim. Outros não, né? Que tem que dar espaço para os novos também. Tem que ter um espaço, né? Para essa biblioteca, tem né? Os favoritos, né? Gente, não tem jeito. Coisa boa. E você, Hortência, que gosta tanto, né, de escrever, também é estudante, né? Além de professora, né? Como é que está essa sua biblioteca? Então... eu estava até comentando, né, com a Roberta um pouquinho antes da gente começar, que os meus livros estão pela casa, né? A minha casa, ela está se transformando numa casa de leitura. E que não é uma cultura muito da nossa sociedade, né? Se a gente pensar aqui mesmo, na região de Águas Claras, quando a gente pega um folder, uma propaganda de apartamentos maiores, você não vê um espaço dedicado a uma biblioteca, né? Um espaço de leitura. Geralmente a gente tem os espaços de convivência, mas mesmo nos condomínios mais modernos, a biblioteca, esse espaço de leitura tem sido substituído por um espaço de convivência tecnológica. É verdade. E na minha vivência hoje, eu procuro mesclar muito as leituras que são as minhas leituras do momento. Eu costumo falar com os meninos que eu tenho leituras para manhã, leituras para tarde e leituras para noite. Então, eu cheguei num ponto de fazer 2, 3 leituras ao mesmo tempo, que é algo também comum aos nossos estudantes, né? Quando eles têm, por exemplo, uma leitura direcionada da área da filosofia ou da área da história, e eles continuam ali paralelamente nas leituras particulares, como a Roberta bem colocou, né? As leituras por identificação. E eu gostei muito da fala da Ana Paula, quando ela falou assim, eu fui comprando, eu fui adquirindo, porque é fato de que o mercado editorial brasileiro, ele tem muitos títulos, mas ele não tem muitas vezes uma acessibilidade para todos. Mas muitas das vezes também ele não é procurado. Nós temos muitos livros que são livros mais acessíveis, não só aqueles que são distribuídos gratuitamente em PDF. Nós temos a cultura do sebo, que aqui em Brasília, na Asa Sul, é muito comum, né? Sebos aqui é tradicionais, fortíssimo. Na região ali de Itaguatinga também, nós temos algumas casas que são mais antigas.
Eu achei genial que no ano passado, no Dia da Família, no Dia da Mostra Cultural, nós tivemos uma feira de troca de livros na nossa biblioteca. Que você podia trazer os seus livros e trocar. Isso incentiva o contato com o livro físico, o contato da gente ter os livros em casa, ter os livros conosco. Né? Eu passei a andar com livros pela escola, ou ter um livro dentro da bolsa, aquele livro que, né, me interessa mais no momento, para num momento de espera, eu vou fazer uma leitura. Isso também vai incentivando, porque quando a gente percebe que nós temos leitores à nossa volta, o hábito da leitura flui mais facilmente. E foi isso que nos motivou, né, Roberta, a olhar para a leitura no ensino médio com um olhar diferente dos livros técnicos, que vamos falar ainda daqui a pouco do Clube do Livro. Porque é muito comum no início da manhã a gente encontrar os nossos estudantes sentados aguardando a abertura do sinal, lendo. Coisa boa. Isso é muito legal, né? Ver que os nossos estudantes leem, que eles têm o hábito da leitura, e valorizar isso é fundamental. Quando eu tava chegando aqui, tinha uma pessoa que tava ali no cantinho, já com um livrinho, ele lendo, toda pensativa, lendo o livro dela. Isso é comum. E eu vou contar em relatos de pais, nas reuniões de pais, falam, eu não sei o que fazer pro meu filho ler. Aí eu pergunto, o senhor lê? Não. Eu falei, olha só um bom caminho pra gente começar. Uma boa motivação. Aí ele, é verdade, pode ser. Eu falei, olha, o senhor lê. Gostou do livro? Faz um resumo, recomenda pro seu filho. A leitura compartilhada é genial. Sim, aí depois vocês vão debater aquele livro juntos e fazendo essa troca. Ele lê um livro na escola, lê também ao mesmo tempo, para depois vocês conversarem. Eu acho que a participação da família também, no sentido da leitura, é significativo. Eu falo, aluno do 6º, 7º ano ali, eles ainda são aflorados, aí depois eles começam a se perder, depois voltam. Então, assim, é importante essa participação da família. Incentivar mesmo, levar na livraria, conhecer o estilo, faz lá, você gosta de que gênero, qual o estilo ali que você mais gosta. Pai, eu quero começar pela história em quadrinhos. Compra história em quadrinhos. A gente tem a Árvore de Livros, que é uma plataforma gigantesca. Genial. Então, assim, incentiva dentro de casa. Ela falou, tem livros espalhados pela casa inteira. Espalha também livro, que com certeza... Despertar a curiosidade, né, gente? É fundamental. Isso. E ter o livro à mão, né? A Lorena colocou muito bem. E venhamos e convenhamos. Hoje em dia, existem algumas edições que despertam a nossa curiosidade, o nosso interesse de guardar o livro, né? Então, bacana, esteticamente muito atrativo, né? E um ponto também, uma professora relatou isso. Ela disse que estava lendo no tablet, e o filho dela, mãe, vamos ler com um livro físico. Ela falou, não, eu estou lendo. Aí ele, não, é com físico, com esse livro aqui. Você não está lendo. Para vocês verem como também tem essa assimilação do físico. Quase cultural, né? Isso. Não, você não está lendo ainda. Eu acho que a gente está trazendo boas dicas para as famílias, né? Porque pegando tudo que vocês estão trazendo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, às vezes num consultório, aguardando, mas estão no Instagram, né? Olhando, né? Então fica a dica, né? Levem um livro dentro da bolsa, né? E leiam livros, né? Aproveitem esse momento. Eu acho que um outro ponto que a Hortência trouxe também, que eu achei muito interessante, que em vez dos condomínios terem espaços tecnológicos, claro que também são significativos, mas que tenham casas de leitura. Que palavra bonita, né? Casas de leitura. Compartilhamento de livros, né? Que coisa boa, né? Então eu acho que assim, são essas respostas que a gente pode dar para as famílias, né, Lorena? Quando ela vem falar, como eu faço para o meu filho ler mais, né? É isso aí, né? Vamos dar de presente livros para essas crianças, né? Que antigamente era uma coisa que a gente fazia com tanta frequência, né? E isso foi se perdendo, né, ao longo do tempo, porque eu acho que a questão tecnológica favoreceu isso, né? Então eu acho assim, acho que vocês trouxeram assim dicas fantásticas para a gente poder, né? Tá ajudando as famílias, ajudando os nossos estudantes, né? E mostrando, né, a importância dos diferentes gêneros textuais, que eles podem estar se achando dentro de gêneros que são mais atrativos, né? Histórias em quadrinho, né? Que são bacanas, que a garotada menor curte também. Então eu acho que tem muita coisa aí boa, né? E vamos continuar, né, nessa conversa sobre a questão também da plataforma Redigir, né, que é uma plataforma que a escola utiliza aqui, e aí escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês veem essa plataforma, e também da Ana Paula, né, que usa essa plataforma. A plataforma Redigir, ela traz hoje
algo muito interessante, né, para nossa prática educativa, para nossa prática de produção textual, que é a disponibilidade, tanto para o professor quanto da própria plataforma, de estarmos em contato com diferentes tipos de produção textual, né, e tipologias textuais. Então, a gente tem diferentes temas, diferentes tipos, e nós temos um diferencial muito grande na plataforma, que é a autonomia do professor. Então, não é algo mecanizado, né, é algo que faz uso do viés tecnológico, porque você tem uma rede de distribuição de textos para correção de corretores, porém com a mediação do professor em sala de aula. Então, quando nós trazemos uma proposta, trabalhamos a proposta em sala e o aluno começa a produção textual em sala, há toda uma mediação do professor. E um grande ganho é a correção muito rápida. Então, a gente tem uma devolutiva em torno de, quando o volume de textos não coincide, né, daquela semana você ter várias turmas, e isso a gente tem um calendário bem interessante aqui na escola, para não ter uma superlotação de envios, né, de texto. A correção em 48 horas, uma correção detalhada e uma trilha de aprendizagem que o professor pode mediar junto com o estudante, ou o estudante pode fazer, além da opção da reescrita. E a gente percebe que ela funciona muito bem, tanto para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental. No ensino médio, a gente tem uma variedade de temas e de produções de gêneros textuais voltados para a argumentação muito atuais, muito interessantes, que nos atendem muito bem. E no ensino fundamental também, né, Lorena? Sim, sim. E eu sempre falo que é ter quantidade com qualidade. Porque eles podem produzir mais, escrever é treino, a gente sempre fala isso, é treino, assim como a Roberta citou agorinha. E aí, a gente tem ali uma correção dinâmica, interativa, rápida. Trabalhamos isso dentro de sala de aula. E eu sempre falo que hoje, as tecnologias educacionais, elas têm que ajudar na educação, dando retornos e retornos quantitativos. Então, lá eu consigo observar quantos alunos meus têm problemas de coesão, quais são os alunos que têm problema de coesão, quem tem problema com vírgula, a porcentagem, que isso humanamente isso é muito legal. Não tem como. Não tem como eu pegar várias redações e fazer isso quantitativo. Então, a plataforma trazer isso para o professor e a gente poder transformar isso em conteúdo para a sala de aula é muito rico, assim, é um retorno dinâmico, rápido. E eu vejo que os alunos, eles, quando a gente principalmente tira trechos lá das redações deles e traz para a sala de aula, eles, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, acho que ele não ficou muito bom. E aí vem a reescrita, que também é outro recurso que às vezes a gente não conseguia dar um retorno. Infelizmente. E aí a plataforma vem para dar esse retorno rápido e com qualidade, porque o aluno vai comparar suas duas redações e falar, olha, eu melhorei. E isso é muito legal. E com um diferencial gigantesco. Quando a gente fala de rapidez e de dados, como a Lorena colocou, a gente pensa muito no texto automatizado, no texto digitado, no formato, né, em Word, em Doc ou em outro editor de texto. E o diferencial é que o aluno produz o texto manuscrito. Então, ele produz o texto em sala de aula, ele produz com a supervisão, a orientação, e ele entrega um texto manuscrito para correção. Porque por mais que a gente viva, né, essa era tecnológica, quando a gente pensa nas avaliações externas, e aí a Ana Paula pode dar o depoimento dela com relação a redigir, as avaliações externas são manuscritas. Até o próprio Enem, que durante alguns anos foi digital, retrocedeu e voltou à aplicação presencial escrita. Que, mais uma vez, talvez aí esse resgate, né, da nossa habilidade manual que vem se perdendo e que é essencial. Então, acho que a Ana Paula pode falar um pouco como é que é a tua experiência com a plataforma, né? O que você viu de ganho, de diferencial, como a Hortência trouxe? Desde que começamos com a Redigir, né, uma coisa que eu mais gostei, que eu mais reparei na Redigir é o tempo, que é muito curto de
correção, né? Eles corrigem muito rápido e é muito detalhado. Então, tudo que eu erro, eu consigo ir lá e, nossa, isso daqui tem como eu pesquisar melhor como é que eu faço. Nossa, isso daqui tem como eu corrigir. Foi um erro meu, assim, muito bobo, que passou despercebido e aí me descontou nota. E também a facilidade de mexer no aplicativo, no site, que é muito, assim... Bem intuitivo. E aí você já olha e você... Bate o olho e você já sabe, nossa, eu tenho que ir pra ali, tenho que fazer isso. Então... acho que foram as coisas que eu mais gostei, que eu gostei muito, me adaptei bastante a redigir. Isso agregou bastante para essa tua nota tão significativa. Muito. Inclusive, uma das últimas redações que a gente produziu, dos gêneros textuais que a gente produziu na Redigir, foi carta, e foi justamente o que caiu no Paz, e eu só aprendi porque eu fiz a Redigir. E isso aqui foi responsabilidade da Hortência? Com certeza, foi. Arrasou com 9.7 dela. 9.7, né, na redação. Arrasou, Isso aí, né? Parabéns, foi Obrigada. um notão, né? E aí você teve que fazer também isso manuscrito, né? Isso, tudo manuscrito. O jeito que escreve, a estrutura da carta, tudo manuscrito. Uma coisa boa, né? Isso faz toda a diferença, Com né, certeza. Roberta? A Ana comentando, né, e as meninas também falando, me veio à mente de que como é legal um suporte como esse, onde a gente consegue aliar a tecnologia, mas sem perder esse lado humano, sem perder esse olhar em relação ao texto, como você falou muito bem, a questão do texto escrito. Então a gente escuta muito dos meninos, poxa, professora, mas é uma máquina que vai corrigir minha prova lá no vestibular, o meu texto, olha que genial, eu consigo ter toda essa acessibilidade, essa tecnologia a favor para trazer um texto corrigido mais rápido, para ter ele detalhado, né? A gente estava comentando mais cedo, né, Aninha, sobre a questão de como os textos, além de virem mais rápido, os meninos ficam ansiosos. Olha, chegou minha devolutiva, olha, chegou detalhado, como eu errei e tal. E a nota saiu no mesmo dia que eu errei. Então eles conseguem ver essa evolução e, ao mesmo tempo, utilizou a tecnologia a favor dele, mas teve também esse lado humano de detalhar como eu fui, olha, como é que está a minha escrita, como é que eu posso melhorar. Então isso é muito significativo para essa evolução. E né? apesar da autonomia, a gente falando da tecnologia utilizada na plataforma, são corretores reais, né? A plataforma é o meio, mas ela não é o fim da correção. E isso é o que mais nos encanta, porque havia uma preocupação muito grande dessa automatização. E a correção é personalizada, é feita por profissionais da área de letras, Isso faz que toda a diferença, são né? treinados para a correção do gênero textual. Então, é como se o estudante tivesse toda semana corretores, como ele vai enfrentar no vestibular para corrigir o texto de sala de aula. Esse é um ponto incrível na preparação dos estudantes do ensino médio. E aí, né, Hortência, a gente traz 2 pontos importantes, né? A gente está dando a leitura para eles, porque quando a gente tem a árvore de livros, ali está na mão deles, fácil para eles fazerem a leitura que for solicitada ou que partir dos próprios meninos. A gente tem a nossa biblioteca, que tem um acervo bem, né, rico, não só um acervo em língua portuguesa atualizado, né? E não só um acervo em língua portuguesa, mas também um acervo em língua inglesa, né? Exatamente. Porque a gente também trabalha com programa bilíngue. E aí a gente tem a plataforma Redigir para a parte toda de escrita, de produção textual, né? Então, quer dizer, a escola está dando todos os instrumentos, as ferramentas necessárias para que eles possam realmente ter um desempenho significativo na redação, que é o grande diferencial na hora de fazer um Enem, um PAS, não é? Como é que isso funciona? Você que também faz parte, né, desse momento aí da central do vestibular. Do acompanhamento, né? A gente percebe que por mais que a gente tenha, né, todo esse desenvolvimento tecnológico, a redação ela tem um peso significativo. Né? Junto com as outras 4 áreas do conhecimento, ela é uma das avaliações do Enem. Então, ela corresponde ali, né, à 5ª prova, à 5ª avaliação da prova. Ela é um divisor, sim, de notas de corte. Quando a gente pensa, por exemplo, nas avaliações aqui do Distrito Federal, como as avaliações do PAS ou do vestibular da Universidade de Brasília. Então, ela compõe a nota juntamente com as outras disciplinas. Quando a gente pensa fora, como, por exemplo, FUVEST, Unicamp, a prova da redação, ela tem um peso igualitário às outras disciplinas, então não é uma prova somente eliminatória.
ela é uma prova classificatória. Com certeza. Então, saber escrever bem, saber articular bem as ideias dentro de um texto, dentro de uma produção textual, dentro do gênero solicitado, é fundamental para o estudante que vai concorrer a vagas, seja aqui, seja fora. Né? E quando a gente pensa, é interessante pensar, muitas das vezes os nossos estudantes pensam que a redação é a parte mais difícil do nosso vestibular, do vestibular brasileiro. Nossa escola, que também tem a dupla diplomação, que tem as avaliações internacionais, é muito comum nos exames internacionais todas as áreas do conhecimento exigirem redação. Né? Quando os nossos estudantes muitas vezes nos solicitam cartas de recomendação, porque vão prestar exames seletivos em outras universidades, universidades americanas ou universidades europeias, eles dificilmente farão uma prova objetiva. Eles farão provas textuais, eles são colocados à prova para escreverem. O argumento ali vai fazer diferença. Faz muita diferença. Haja argumento e repertório. No vestibular, quando a gente fala de prova seletiva externa, saber escrever bem e ter uma boa nota é fundamental para aprovação. Isso aí. E aí, Roberta, pegando, né, essa questão do letramento textual, da interpretação, a gente não pode ficar só centrado na língua portuguesa, né? Com certeza. A gente sempre discute isso muito em sala de aula, que historicamente e culturalmente a língua portuguesa é a responsável pelo letramento. E a gente sabe que não, né? Pessoal que está acompanhando, por favor, lembrem-se. Né? A leitura é para o mundo, então quando a gente fala de leitura, a gente está falando em todas as áreas, em todos os âmbitos. Hoje, uma das maiores dificuldades que a gente encontra em boa parte, né, dos grupos é a questão da interpretação de texto, a questão dos conhecimentos associado ao âmbito do que você está lendo, do que você está acompanhando. Né? A Lorena tinha comentado sobre a escolha dos meninos de selecionar as informações. A gente fala tanto de fake news, a gente fala tanto, né, de selecionar o repertório, identificar como é que a gente consegue filtrar hoje o que é real, o que é perceptível para a nossa realidade ou não. Então, é fundamental que tanto escolas quanto famílias entendam que isso é um papel da escola, isso é um papel da família, isso é um papel de todas as áreas. Não é só a língua portuguesa que é responsável por esse processo. Né? Então, isso é necessário. E aí a gente percebe, né, pequenas coisas, né, quando você manda um comunicado para casa, Meu Deus, né, com certeza. que aí você fala assim, às vezes as pessoas retornam perguntando coisas que estão ali, né, aí você fala, ixi, acho que eles não fizeram a leitura interpretativa, né. Uma vez eu mostrei para os meninos, é um meme, né, aquele bolo, R$10, morango e chocolate, pronto. Quanto custa o bolo? Tem bolo de quê? É você que faz? Está lá escrito e as pessoas não associam. Então a gente brinca que parece ser banal, mas quantas e quantas vezes a gente percebe informações, né, comunicados, como você está falando, coisas básicas, o que a gente lê pontualmente, o que a gente está acompanhando, será que aquilo ali é real? Será que o que eu li, o que eu percebi? Né? Então esse letramento, ele faz parte da nossa percepção de mundo, como a gente compreende, como a gente entende as coisas à nossa volta. E na escola, quando a gente pensa no ambiente escolar, essa responsabilidade, ela é partilhada. Com né? certeza. A gente fala muito da responsabilidade, da nota de redação, né? Ser uma nota boa. E quando um estudante brilha na área de redação, é muito comum, né, a área de língua portuguesa ser parabenizada. Mas é uma responsabilidade de todos. E é um mérito de todos. É muito importante nós termos professores leitores em todas as áreas do conhecimento. E professores que incentivem a leitura em todas as áreas do conhecimento. É muito bonito quando a gente vê um colega de profissão passando por nós com um livro na mão. Como aquilo impacta positivamente o nosso entorno. Né? Um professor que entra numa sala de aula com um livro, né, se não é da disciplina dele, ele já desperta ali a curiosidade do estudante. Poxa, mas o meu professor que trabalha uma área do conhecimento que não tem relação com língua portuguesa está lendo. É interessante, é legal. A gente sabe que muitos dos nossos estudantes se identificam, por exemplo, com a área de exatas ou com a área de ciências da natureza na hora de escolher a sua profissão. Então, uma comunidade leitora. Eu gosto muito desse termo e compartilhei isso com a Tânia esses dias. Eu vejo a nossa escola como uma comunidade leitora. E eu vejo um potencial gigantesco para que a gente cresça cada vez mais no hábito da leitura no ambiente escolar. Não só dentro da sala de aula, como em outros espaços também. E o estudante que acredita que vai cursar área de exatas, né? Eu vou fazer matemática, eu vou fazer engenharia porque eu não gosto de ler.
Gente, né, a gente tem claramente, as provas externas mostram que é uma visão equivocada, né? As provas mostram que todos os textos, todas as avaliações têm textos, as questões são contextualizadas, elas são interdisciplinares. Eu acho que a Ana Paula está aqui, pode comprovar, né? Faz avaliações externas, fora os simulados que a gente tem, enfim. E a gente percebe a cada dia que passa que a nossa percepção de interpretação de leitura, ela é fundamental para que eu consiga, né, esse raciocínio lógico não está só na matemática. Então todas elas são condicionadas, as questões, dentro de textos, de contextualizações, de linguagem verbal, de linguagem não verbal, e isso tudo está dentro do letramento que a gente estava conversando. Então é necessário que a gente compreenda e que a gente exerça diariamente esse processo. E aí eu vou trazer isso para a Ana Paula, né, que fez, né, os vestibulares, fez a prova de Enem e tudo. Como é que foram as questões, né, como a Roberta trouxe, das avaliações externas, e não só as externas, mas também as que são realizadas, os simulados regulares aqui do colégio, quando você tem os textos para ler, quando você tem, né, respostas mais subjetivas para dar e não só marcar respostas mais objetivas. A leitura também favorece você na hora de realizar essas questões? Com certeza, eu não consigo contar quantas vezes eu já perdi questões porque eu não li direito, porque eu perdi uma palavra, ou pedi uma coisa e eu fiz outra. Então eu acho que é muito importante porque você consegue entender o que está pedindo bem certinho e marcar lá, ou escrever uma resposta mais elaborada exatamente com o que está pedindo e não perder nota, porque isso acaba prejudicando, né? Mais um pouquinho de pontuação que você poderia usar para alavancar a sua nota, você perde esses pontos por uma besteira que você não leu, porque você não prestou atenção. Imagina a frustração, né? Com certeza. Saber que você sabe o conteúdo e perdeu porque você não fez a leitura correta do texto, né? E aí, né, Lorena, você que está, né, com os anos finais, né, eu acho que serve para dar um alerta, né, para os meninos, para as famílias, né, de que, assim, pode ler a avaliação, né, a questão ali, não precisa ler uma vez e achar que já vai saber a resposta. Lê 1, 2, 3, né? Quantas vezes forem necessárias, né? Então acho que vale a pena um recadinho aí para essa turma. Sim, eu falo, gente, façam uma prova no Enem, no vestibular, vocês não podem usar a marca-texto, né? Mas tenham um hábito, nas provas daqui da escola, usarem o marca-texto para auxiliar ali. Essa palavra é importante, essa informação é importante. Aqui está indicando isso, está indicando aquilo. Aquelas instruções em cima da prova não estão ali à toa. Elas são instruções, são para serem seguidas, para serem lidas. Então, muitas vezes eu vejo que um errinho que o aluno comete, quando eu chego em sala, eu falo, olha, mas estava aquele. Não acredito. É a frustração que ela acabou de falar. Como eu não tinha visto isso? E essa questão da leitura, ela vai influenciar muito na prova, né? Na interpretação. Até falou para eles, que tipo de profissional você vai querer ser? Porque em toda profissão você vai escrever, e em todas você vai ter que ler. Com certeza. E o seu diferencial vai ser como você escreve e como você lê. Verdade, isso aí. E aí, acho que a gente pode trazer também aquilo que a escola oferta, né? Eu acho que desde a educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, a gente tem a Ciranda da Leitura, né? Que é um trabalho que é desenvolvido, né? Que é muito legal, né? Que as crianças participam, elas pegam livros na biblioteca, né? Então, para fazer essa leitura, a gente tem momentos de hora do conto também na biblioteca, o quanto que isso é importante. No ensino fundamental, anos finais, a gente está chegando com as estações de leitura, né? Para a gente também fazer um trabalho diferenciado além da árvore de livros, né? Sim. E chegando até o ensino médio com o nosso clube do livro, né? E aí, como é que é? Quero escutar vocês falando da estação da leitura, falando do clube do livro e também da leitura em família, né, Hortência? Então, esse espaço é para vocês aí falarem sobre esses projetos, que foram todos projetos que foram acontecendo, né, e a gente vivendo isso, e aí virando a nossa comunidade leitora, né? Perfeito. A gente percebia que os nossos alunos eram alunos leitores. Algo que sempre nos incomodava muito, né, nas nossas reuniões, nas nossas contextualizações, na prática de sala de aula, era justamente como incentivar cada vez mais a leitura em sala de aula. E quando essa pergunta vinha até nós, eu, Roberta e os demais professores de língua portuguesa, nós sempre nos deparávamos, mas o nosso aluno lê, o nosso aluno traz o livro para a escola,
o nosso aluno tem um livro ali embaixo da carteira, o nosso aluno está conversando sobre livros. Por que não trazer a ideia da discussão do livro para dentro da sala de aula, para dentro da escola? E aí a gente já vinha discutindo modelos, formas, como a gente ia trazer essa ideia, né, de valorizar essa produção textual, quando no final de 2022 surgiu a ideia de nós montarmos um clube do livro, uma iniciativa pós-pandemia. A gente viu que na pandemia as pessoas elas começaram a trocar virtualmente muitas informações sobre livros que estavam lendo em comum e começamos a desenhar o formato, né, Roberta? E aí, como foi a gente pensar aí o processo de seleção? Vou deixar para você falar. Eu tenho um carinho muito especial para esse projeto, porque ele surge de um desejo, né, de conversas entre professores e alunos, e eu acho que o pontapé inicial foi exatamente a leitura compartilhada. Então, muitas vezes, nós professores, em momentos, né, de intervalos, enfim, e com estudantes em salas de aula, compartilhávamos leitura. Professora, estou lendo um livro que você vai amar. Nossa, gente, olha, Hortência, Suzana, li esse livro e é a sua cara. Fizemos isso agora há pouco, né, Tânia? Compartilhando sugestão de leituras. E a gente viu que isso, com os alunos, estava fomentando a cada dia mais livros que tínhamos em comuns e gostos em comum. Então, a gente tem a ideia e parte de um princípio de que os clássicos são importantes, mas se a gente tentar, além dos clássicos, além do que é apresentado na escola, trazer outros tipos de leitura, aquilo que a gente conversou agora há pouco, gêneros diferentes, histórias diferentes, linguagens diferentes, mas que a gente possa atingir vários grupos. E quando nós conversamos isso como um teste, né, sondando os alunos, eles acharam genial e começaram a nos cobrar. Professora, o Clube do Livro. Professora, o Clube do Livro. Professora, o Clube... E até os próprios colegas também começaram, né, a querer participar. E essa vontade, né, o projeto surge de uma vontade de uma leitura compartilhada, de a gente começar não só a trazer a ideia da leitura, mas perceber quanto equipe, né, como isso pode nos auxiliar, como isso pode auxiliar essa troca entre os alunos e os professores, entre os funcionários da escola, entre os alunos. Então, hoje eles já querem, olha, vamos fazer outros grupos. Então, o projeto surge de um desejo de compartilhamento de leitura e, a partir desse compartilhamento, uma leitura que, obviamente, como consequência, traz para a gente um reflexo muito positivo, para melhorar repertório, para trabalhar a questão da argumentação, para trazer uma visão crítica em determinados livros ou narrativas que não me agradam, mas que, a partir do olhar do outro, eu posso mudar. Então, quantas e quantas vezes a gente lê um livro e a gente acompanha uma narrativa que não nos atrai tanto, e às vezes um olhar que o nosso colega, que o estudante teve, né, quantas e quantas vezes eu passei por uma livraria, me interessei por um gênero e o aluno, professor, esse livro é muito bom. Então despertou em mim uma vontade muito bacana, por que a gente não pode fazer isso com os nossos estudantes? Então o projeto surge dessa vontade, e quando começou, a gente literalmente deixou aberto aos alunos. Estudantes, o que vocês leem hoje? O que vocês gostam? Quais são as leituras, sua leitura de cabeceira? O que você gosta e o que você não gosta? E nós começamos a fazer literalmente uma curadoria, né? Começamos galera da primeira série, o que vocês leem? Galera da segunda série, né? Nós tivemos no ano de 2023 uma terceira série que foi árdua na sugestão de livros e títulos. Olha, o ano que vem eu não estou aqui, mas eu preciso sugerir esse livro, porque esse livro é genial. Então, foi um projeto moldado gradualmente com o olhar dos estudantes para que pudesse atingi-los, né? Então, gêneros diferentes, títulos, os mais variados possíveis para que a gente possa atingir aquele aluno que gosta mais do suspense, aquele aluno que gosta do romance policial, né? Históricos com guerra, né? Conflitos. A Aninha estava comentando sobre isso e que um dos livros que ela mais gostou foi o primeiro livro do projeto. Então, acho que ela também pode compartilhar isso com a gente para, né, comprovar um pouquinho do que a gente falou, desse gostinho de tentar atingir todos os públicos e trazer um olhar diferente para a literatura. E os encontros são muito legais, são muito dinâmicos, porque a gente tem um espaço lindo e tirar, né, a sala de aula, associar, desassociar aquele espaço fechadinho da sala de aula com o espaço da escola é muito legal. Então nós tivemos encontros no salão de eventos, na biblioteca, nós tivemos encontro no Teatro da Árvore, em que no contraturno, esses estudantes que partilharam a leitura, nos reuníamos, né, com as professoras, os estudantes e as professoras, para a gente debater sobre o livro,
debater as nossas impressões. E isso é fantástico. É uma troca, um fortalecimento de laços também muito legal. Então, Hortência, eu acho que isso tudo, né, é importante porque a gente vê quantos projetos que a escola desenvolve. E aí eu passo para a Lorena para ela falar sobre esse novo projeto do ensino fundamental anos finais. Isso mesmo, notícia quentíssima, em primeira mão, que é a estação da leitura, no qual nós vamos adotar alguns títulos, vamos trabalhá-los em sala com os estudantes, diversas coisas, como leitura, a oralidade, também o poder de argumentação e também de recomendação, porque são livros que vão passar por todos os segmentos e os alunos podem compartilhar, olha, lê porque é legal, por causa disso, ter ali seus argumentos e com certeza, acho que a questão da oralidade vai ser fortíssima, que temos que trabalhar essa questão da leitura e leitura coletiva, que é importante para que a gente possa realmente incentivar essa leitura. Então, temos novidades aí, daqui a pouco vocês vão saber mais detalhes. Isso aí, Lorena, bom demais, né? E aí, Ana Paula, o que você achou de todo esse bate-papo aqui? Você acha que vai ajudar bastante seus colegas também? E vai ajudar você ainda a ficar mais interessado e poder ler mais? Com certeza, foi super gostoso esse papo que a gente teve. A gente trocou nossas figurinhas, né, sobre os livros e todo mundo deu sua opinião, foi super divertido. Eu acho que vai ajudar os outros também, vão poder ver o podcast, também conversar. Nossa, eu gostei disso, eu me interessei por aquilo. Eu espero que ajude muita gente, que todo mundo possa assistir e que também se empenhe em fazer redação, ler os nossos livros, ir pro Clube do Livro. Por favor. Por favor, a gente espera vocês lá. Acho que é isso. Isso aí, Roberta, quer fazer então uma chamada geral para não só para os nossos alunos, mas também para os nossos colaboradores? Com certeza. Então, toda a galera que está acompanhando, né, o nosso podcast, acompanhando as nossas redes, se sintam convidadíssimos. Como vocês viram, inúmeros projetos e atividades que motivam a leitura, né, que motivam a interpretação. Se sintam convidadíssimos para participar do Clube do Livro. A gente compartilha a leitura e, principalmente, a ideia da motivação de leitura com textos, com gêneros variados e para a vida. Então, Roberta, né, que coisa boa, né, a gente poder estar levando para a nossa comunidade educativa, né, a proposta do Clube do Livro, né, e finalizo mais um La Salle Cast, né, com a presença dessas mulheres maravilhosas no mês do Dia Internacional da Mulher, né? Março, 8 de março, quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. A importância, né, da gente, como mulheres hoje, presentes aqui e poder levar para a nossa comunidade educativa informações tão significativas e pertinentes. Obrigado, Roberta. Obrigada, Ana Paula. Obrigado, Lorena. Obrigado, Hortência. E eu, Tânia Payne, supervisora educativa aqui do colégio, convido todos vocês para que acompanhem o nosso La Salle Cast pelas nossas plataformas Spotify, YouTube e Instagram.